E aí, galera ascendente, aqui quem fala é o Gabriel. E hoje a gente tem mais um convidado que na verdade é um membro fixo agora do canal, que é o senhor Jackson Jacó da Silva. O CPF dele é. Não Mentira, precisa não. ser tão minucioso Mentira, eu não tenho o CPF dele, mas um dia eu terei. E aí, pessoal, como já foi introduzido, né? Introduzido é uma palavra engraçada. Eu não gostei dessa colocação, realmente. Bom, já foi apresentado, eu sou o Jackson. Aqui eu vou priorizar um pouco mais os assuntos financeiros, falar um pouco mais de empreendedorismo. Essa vai ser a minha preferência aqui. Galera, como a gente tinha falado pra vocês, a gente vai subdividir, tá? Então eu e o Jackson vamos cuidar mais das partes de desenvolvimento pessoal e o Guilherme vai cuidar mais da cultura pop, mais de coisas. E hoje o assunto desse podcast aqui é sobre finanças. Mais precisamente sobre planejamento futuro. E aqui nós vamos iniciar falando um pouco sobre o fato de que para iniciar o futuro, primeiro é necessário desprender do passado. Sim, eu acho que tem mais a questão de você se perdoar dos erros passados, né? Mas a questão que a gente está tentando trazer para vocês é que vocês aprendam com os erros financeiros de vocês no passado, para que vocês consigam ter um futuro próspero, entendeu? E falando a minha experiência pessoal, de cerca de uns 2 anos para cá, principalmente, Sim. eu comecei a perceber que para eu dar um grande salto financeiro, primeiramente eu teria que encontrar tudo aquilo que tem me travado no âmbito emocional e no psicológico. Então, como o Gabriel falou aqui, nós temos que nos perdoar pelos erros do passado, tudo que inclui finanças também, para a gente poder dar prosseguimento. E eu não sei se vocês sabem, eu e Jackson a gente opera nas opções binárias. E as opções binárias, elas têm muito disso que é o trading, né? Você tem que lidar muito com o seu emocional. Se você não tiver um emocional bom assim em dias, não vai conseguir operar. Assim como na bolsa, só que na bolsa tem como você fazer buy and hold, tem como você fazer um swing trade. Só que nas opções ou no Forex também. Nas opções mais, né? Porque no Forex tem como você swingar também. Sim, perfeito. A gente vai percebendo com um pouco de experiência que tudo anda muito junto. Não há realmente como obter sucesso financeiro sem antes obter sucesso pessoal. E falando de sucesso pessoal, não falo de ter uma vida extraordinária, de já começar ganhando 20 pau por semana, né? Eu falo na questão de você se desenvolver realmente, de você buscar a cada dia ser uma pessoa melhor. E, claro, existem diversas ferramentas para isso, mas a verdade é que se você não estiver totalmente disposto a abandonar tudo aquilo que tem te puxado para trás, nunca vai dar certo. Sim. E o grande que todo mundo que é bem sucedido, assim como a gente está seguindo as pessoas que são bem sucedidas, que a gente quer ser e tudo mais. Inclusive o Napoleão cita muito isso, que você tem que abandonar o seu medo, né? Naquele livro Homem Mais Esperto que o Diabo, ele fala bastante do medo e como o diabo na história, né? Ele fala como o diabo entra na nossa mente através do medo, né? Sim. Entra na nossa vida, no caso, através do medo. Eu acho que se você quiser sucesso em qualquer coisa, você tem que superar primeiramente o medo, né? E depois do medo, você tem que arriscar mais. Arriscando mais, obviamente, quando você arrisca, você tem que ter o medo, porque ele é uma coisa que é natural e que vai te deixar vivo no jogo. Mas você não tem que deixar ele segurar a sua mão tempo suficiente para você ter medo de jogar, entendeu? Exato. É dito que dois dos principais medos que existem é o medo da pobreza e o medo da morte. E esse tipo de medo ele vem para paralisar. Sim. Esse é o grande problema. Ele nos leva à estagnação. E para alguém que busca o sucesso financeiro, a estagnação é a morte completa. Sim. Eu acho que é mais uma questão de você saber identificar o que você quer, né? Você tem que saber identificar muito bem
aonde que você quer chegar, as métricas que você vai usar, os objetivos que você vai ter, as metas que você vai ter que fazer para alcançar os objetivos e fazer, né? Mais ou menos como se a gente fosse uma máquina, mas não é uma máquina, entendeu? Você tem que, por exemplo, nesse trade de opções binárias, você tem que ser basicamente uma máquina, cara. Ou em qualquer área de finanças, por exemplo, você vai montar um negócio, você vai ter que saber, entendeu? Você vai ter que estar ciente dos riscos que você vai correr. São riscos calculados que a gente chama, né, dentro do mercado. Então, é isso. E assim, partindo pro lado mais pessoal da coisa, uma coisa que eu percebi é que durante um bom tempo da minha vida, eu não fazia ideia de para onde eu estava indo e o que eu queria de verdade. Então, hoje em dia, eu costumo parar um pouco, pensar, poxa, eu tô fazendo isso aqui. Por que que eu tô fazendo isso? Qual o meu objetivo? Sim, a gente também tem que tá ficando ciente também que a gente não pode também ser um obeso mental, cara. Isso daí é um fato. Quando você acumula muito conhecimento e não usa esse conhecimento, não coloca em prática, também é muito ruim. É tão ruim quanto você não ter nenhum conhecimento, na verdade, né? Eu diria que até pior, porque você tem todas as ferramentas à sua disposição para fazer e não faz. Então você é um completo idiota, simplesmente. Isso é a vergonha da profissão, né? Exato. Mas fato é que agora a gente início de ano e leva a gente a refletir um pouco sobre o porquê que nós não prosseguimos com aquelas inúmeras promessas que nós fazemos, né, no final do ano. E na verdade tem uma explicação até científica para isso. Naquele momento, quando nós fazemos aquelas promessas, normalmente nós estamos em um estado de inconformidade com a situação. Na verdade, o Pedro Calabrese ele explica bem isso. Que a gente joga a nossa vontade com as nossas expectativas do agora. Entendeu? Então a gente julga que a gente vai estar sempre motivado. E não tem que ser isso, tem que ser uma força de fato, entendeu? Você tem que querer mudar, não é só uma força de vontade que vai te fazer mudar. Entendeu? Então, é basicamente isso. Essas metas, esses objetivos nascem da inconformidade momentânea. Sim. E nós temos que parar de pensar um pouco que porque o ano tá virando, então nossa vida vai mudar. Porque... A gente faz ela mudar, né? Exatamente. Não é porque o ano tá mudando que as coisas por mágica vão mudar. Sim. É um processo natural. Sim, o tempo... Perdão. Imagina, esse ano, por exemplo, eu não fiz nenhuma promessa assim. Porque eu defini que esse ano vai ser a continuidade do que eu já iniciei antes. Sim. Então não existe mais essa de promessas de fim de ano. É que o tempo é contínuo, né? O tempo é contínuo, não tem segmentação. Não faz sentido fazermos isso. E também eu acho que uma boa reflexão para as pessoas também, agora nesse finalzinho de drops, de episódio também, que foi um episódio mais curtinho, é que elas precisam parar de deixar o imediatismo tomar conta. Elas são muito imediatistas. Uma frase legal que eu ouvi muito Bruno Perini falar é que as pessoas superestimam o que elas podem fazer dentro de um ano e elas subestimam o que elas podem fazer em 10. Essa frase tem um outro autor que eu desconheço, mas eu ouvi bastante o Bruno Perini falar, então ela é muito verdade, né? Sobre essa questão. Então, assim, se tem algo que nós queremos deixar para esse fim de drop, dane-se a motivação. É a disciplina que vai mudar a sua vida. Então, a gente vai encerrando aqui, certo? Foi um prazer passar mais um tempo com vocês aí. Muito obrigado pela atenção e até o próximo.